Olá! Vamos agora para o nosso primeiro método de ordenação. Como colocar os elementos de uma lista em ordem crescente. Existem diversos algoritmos para colocar os elementos de uma lista em ordem, e o mais simples dele é chamado de Bubble Sort. No Bubble Sort a gente simplesmente troca todos os elementos adjacentes de uma lista que estejam fora da ordem que a gente quer. Vamos supor que a gente tem essa lista aqui do lado: 32, 13, 25, 19, 24 e 18. Os dois primeiros adjacentes são 32 e 13. Eles estão fora de ordem? Estão. Então a gente vai lá e troca os dois. O que a gente tem agora? 13, 32 e o resto da lista continua igual. Vamos agora para os dois seguintes. Quem são os dois seguintes agora? Dado que eu já troquei o 13 com o 32, quem são os dois seguintes? 32 com 25 estão fora de ordem? Estão. Troco 25 na frente, 32 depois. Quais são os próximos dois? 32 com 19. Vou trocar? Vou trocar. Troquei 19 com 32. O que eu tenho agora? 32 com 24. Troco de novo. Sobrou 32 com 18. Troco de novo. Com essa passada inteira, o que eu deduzi? Eu deduzi que com certeza o maior elemento da lista está lá no final. Portanto, a gente precisa agora ordenar os n-1 que ficaram lá na frente. E aí vamos dar uma segunda passada para ver o que sobrou. 13 com 25 precisa trocar? Não. 25 com 19? Sim. Troca os dois. 25 com 24 precisa trocar? Precisa trocar. 24 para frente, 25 depois. O que eu tenho agora? 25 com 18. Troco também. O que eu tenho agora? Os dois últimos já estão onde deveriam terminar. O que eu vou fazer? Eu vou ordenar os n-2 primeiros. E vou fazendo isso sucessivamente até eu ter a lista ordenadinha no final. Em Python, o que a gente vai fazer? Def Bubble Sort de L, N recebe len de L, só para a gente não ficar calculando isso toda hora. E aí, for i in range N. I é o quê? I é quantas passadas eu vou dar. Eu dei uma passada inteira na lista, depois eu dei uma segunda passada, depois uma terceira passada. Eu vou fazer isso quantas vezes? N vezes. Então, I vai de 0 até n-1 é a iésima passada que eu estou dando. Eu vou ter que olhar todos os pares de números adjacentes, do primeiro até o penúltimo. Por que o penúltimo? Porque eu sempre olho o cara com o da direita. Então é o primeiro com o segundo com o terceiro e assim sucessivamente, até o penúltimo com o último. Então, para cada passada, eu vou ter um loop interno que vai ter um J variando de 0 até n-i-1. Seria n-1 se eu quisesse sempre olhar todos. Mas como eu descobri que depois da primeira passada, o último já está no lugar dele, depois da segunda, os dois últimos já estão no lugar dele, o que eu vou fazer? É como se eu pegasse o n-1, que é o último elemento que eu iria fazer, e diminuo dele o i, que é quantas iterações eu já fiz. No primeiro, i é 0, então eu faço simplesmente todos até n-1. Na segunda eu já faço até n-2, na terceira eu faço até n-3 e assim sucessivamente. Lembrando que se o range vai até n-1, na verdade ele está fazendo o j de 0 até n-2, porque o último não pega. E por que n-2? Porque o n-2 está à esquerda do n-1, sempre de 2 em 2. E aí, se o cara na posição J for maior que o cara na posição J mais 1, quer dizer que eu tenho dois adjacentes que estão fora de ordem, o que eu faço? Troco. Posso fazer a troca assim, usando tupla, posso fazer a troca usando aquela função auxiliar que a gente fez, não importa. O importante é trocar. E o que eu faço depois? Nada. Acabou. É só isso a função. Ele vai olhando todos os caras adjacentes, trocando quando? Quando o da esquerda for maior que o da direita. Só isso que ele faz, e ele faz isso quantas vezes? N vezes. Só isso. Só que isso pode ser um pouquinho melhor. A gente pode parar de executar se a gente perceber que já ordenou. Imagina que a gente dá uma passada e não tem ninguém para trocar ali. Se não tem ninguém para trocar, se todos os adjacentes já estão no lugar certo, quer dizer que a lista já está ordenada. Eu não preciso ficar repetindo isso N vezes. Então eu posso adicionar uma condição nesse meu loop para que o algoritmo pare quando não for mais necessário trocar ninguém de lugar. Então temos aqui agora o Bubble Sort 2. N também começa com len de L. E ali, entre o primeiro loop e o segundo, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma variável chamada trocou, que começa com false. E aí,
quando L na posição J for maior que L na posição J mais 1, quando eu for fazer uma troca, eu faço o que trocou vira true. E aí, terminei o loop interno, if not trocou, ou seja, se a variável trocou ficou com o valor falso que eu tinha atribuído antes do loop interno, quer dizer que ele não entrou nenhuma vez naquele if. Ou seja, não troquei ninguém de lugar. Não teve nem sequer um par de elementos adjacentes nessa passada, cujo cara da esquerda era maior que o da direita. Então a lista já está ordenada e eu retorno. Retorne o que, professor? Retorne nada? Eu só retorno da função. Na verdade, ela não é uma função, ela é um procedimento. Eu não estou retornando nada, eu estou retornando do procedimento, mas ele não tem nenhum valor. Quando ele encontrar o return, ele simplesmente sai. O procedimento acabou, não tem mais nada a fazer. Ok? Só isso. A complexidade do bubble sort é O de n ao quadrado. Por que vocês acham que ela é O de n ao quadrado? Porque eu tenho o loop externo que vai de 0 a n e eu tenho o loop interno que, no pior caso, ele vai de quanto? De i até n. E aí, para chegar no n ao quadrado, a gente teria que ver quantas vezes cada um deles seria executado. Se o loop de fora fosse 0 a n e o loop de dentro também fosse 0 a n, seria óbvio que o resultado disso ia ser n ao quadrado. Porque a função que tivesse dentro do loop interno ia ser executada n vezes, mas para cada uma delas eu tinha um loop externo que seria n vezes também. Então seria n vezes n, n ao quadrado, seria óbvio. Mas no caso do bubble sort, por que continua sendo n ao quadrado se eu estou diminuindo a quantidade de vezes do loop interno? Vamos pensar o seguinte, o loop externo executa n vezes, ok? E o interno? O interno primeiro é n-1, depois n-2, depois n-3 e assim sucessivamente, até 1. Então cada instrução que estiver dentro do loop interno vai ser executada quantas vezes? Primeiro n, depois n+1, depois n+2, depois n+3, até 1. Se eu somar esses números, quanto que eu tenho? É como se eu tivesse 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais n-1. O que eu tenho aqui? Uma PA. Qual é a soma dos elementos de uma PA? O primeiro mais o último, 1 mais n, vezes n dividido por 2. Quanto que vai dar isso? N ao quadrado menos n dividido por 2. Ou seja, lembra quando eu tenho uma equação que vai me dar aproximadamente o tempo de execução do programa? O que vai dominar aqui? Vai dominar o n ao quadrado. Não importa se é n ao quadrado menos n, o que importa é o n ao quadrado. O tempo de execução vai crescer proporcionalmente à função n ao quadrado, por isso o bubble sort é quadrático. Eu posso até fazer esse negocinho aqui no bubble sort 2 que vai fazer com que às vezes ele pare de executar antes, caso já esteja ordenado, mas no pior caso eu não posso garantir que esse if vai acontecer. Esse if not trocou talvez nunca aconteça. No pior caso, pode ser sim que ele continue executando todas as trocas possíveis. Por isso, ele é O de n ao quadrado. Ok? Próxima aula, mais um algoritmo de ordenação.